Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Mafê. E aqui é o William. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante atual, bastante recente. A gente tá trazendo esse assunto por conta de que tá levantando bastante discussão e é algo que a gente já começa a ver na nossa prática clínica, mesmo que não exista um protocolo do Brasil para isso. Então a gente vai falar de Doxy-PEP. Bora lá? Bora! Então, Mafê, primeiro vamos contextualizar aqui sobre o assunto de uma forma geral. A gente já gravou episódios lá atrás sobre PEP. Vamos só contextualizar o que é PEP, para quem não conhece ou não lembra. PEP é uma profilaxia pós-exposição. Ela ficou mais conhecida ou já está mais salientada, fundamentada. A PEP é o HIV. PEP é uma medida que a gente vai fazer uma prevenção de urgência, que você vai utilizar numa situação de risco ao HIV. Por exemplo, quando você tem alguma violência sexual, relação desprotegida, um acidente ocupacional, você tem um risco de infecção, você sofreu uma intervenção aguda e por isso vai usar de uma forma medicamentosa um tratamento para evitar que você tenha essa infecção. Então, é uma medida que faz parte de uma forma de proteção para uma infecção. E quando a gente vai falar de Doxy-PEP, a gente está falando de doxiciclina, que é uma forma de profilaxia para infecções sexualmente transmissíveis e ISTs, um grupo de infecções bacterianas, né, Mafé? Que faz parte de um conjunto, né? Isso, essa prevenção, ela tá dentro do que a gente chama de mandala da prevenção combinada, né? Que aqui no Brasil a gente utiliza bastante essa terminologia, que são conjuntos de ações que podem ser biomédicas, no caso dando um remédio, né? Ou podem ser comportamentais, podem ser de outras formas, para que a gente diminua as chances de se infectar com infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem vacinação para hepatites, para HPV, tem várias coisas que a gente pode falar, mas a gente tá falando agora de Doxy-PEP sendo um passo. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de deixar muito claro é que é óbvio que quando você for orientar Doxy-PEP, você não vai orientar somente a Doxy-PEP. Você vai fazer um conjunto de orientações que vão de acordo com as exposições daquela pessoa que você está avaliando. É óbvio que a gente tem protocolo para várias coisas e que a gente tem lá a mandala, que pode usar várias ferramentas, mas nem sempre, por exemplo, o preservativo vai ser utilizado por todo mundo de uma forma que seja efetiva. Assim como a PrEP pode também não ser uma ferramenta que aquela pessoa deseja usar. E a gente precisa entender que quando a gente combina, a gente aumenta a chance de prevenção para aquela medida específica e a gente consegue criar planos individuais de prevenção com essas tantas opções de ferramentas que a gente tem. Então, a Doxy-PEP eu vou utilizar num contexto específico de exposições a essas infecções sexualmente transmissíveis bacterianas. E uma coisa que é muito importante de ser dito, quando a gente tá falando de PEP, a gente tá falando baseado sempre numa questão que já aconteceu. Então, eu preciso sempre estar atenta ao período que isso aconteceu, por conta de que eu tenho uma urgência contra o tempo. No caso do HIV, por exemplo, a PEP-HIV é considerada uma urgência médica. A Doxy-PEP a gente vai ver que vai ter um tempo também e a gente vai falar sobre isso aqui durante o episódio. Exatamente, Mafê. Extremamente importante isso que você falou agora. E dito isso, né, como você acabou de falar da Doxy-PEP, é uma profilaxia bacteriana. E o porquê do Doxy-PEP, né? A Doxy vem de doxiciclina, um antibiótico que foi escolhido para ser a ferramenta, né, o medicamento para ser usado nessa profilaxia. Por que a doxiciclina? Quando a gente fala de ISTs, dentre as três principais, entra a clamídia, sífilis e a gonorreia, né, o gonococo. Isso. E a doxiciclina tem a vantagem de, primeiro, a gente usa ela para tratamento para clamídia, ela tem a cobertura para sífilis, a gente não usa necessariamente como tratamento para o gonococo, mas ela pode ter a cobertura, também caberia como uma forma de tratar essa bactéria. Na prática, o bom da doxiciclina é que tem comprimido, é fácil conseguir, não é tão caro, tem pouca interação medicamentosa. Tem no SUS. Tem no SUS, né? Tem poucos efeitos colaterais graves. De uma forma geral, é um antibiótico bem tolerado, mas aqui
não é pra todo mundo, né? Nem todo mundo que se dá bem também com ele, né, Mafê? Isso, a doxiciclina ela é da classe das tetraciclinas, né? É importante a gente lembrar que ela é usada para tratamento de diversas infecções sexualmente transmissíveis que a gente falou aqui. Então o Will falou da clamídia, da sífilis. A gente tem a clamídia tendo tanto a infecção por uretrite quanto o linfogranuloma venéreo, donovanose. Então eu sempre vou pensar que essa doxiciclina ela é um antibiótico que eu já tô usando, né? E que eu provavelmente vou precisar usar. E aí, dentro disso, quais são os efeitos colaterais possíveis das pessoas que muitas das vezes tomam esse antibiótico e sentem, né? Os principais sintomas relatados de efeito colateral são os efeitos gastrointestinais, sendo a dor após tomar, principalmente quando você tá de estômago vazio, uma coisa que incomoda bastante as pessoas que tomam. Os relatos colocam até mesmo ulcerações e esofagite química por conta de doxiciclina, mas isso não é comum, né? O mais comum é essa questão da dor, dessa pirose ou dessa queimação, epigastralgia, né? Que melhora muito quando a gente toma após alimentação, de estômago cheio, né? Você não diminui tanto a absorção, você tem uma concentração boa depois da tomada com alimento e você diminui a chance desse efeito colateral. Tá? É muito importante da gente entender que tem dois tipos de doxiciclina. Uma pode tomar com comida e a outra não. Então sempre fica de olho nisso, tá? Os componentes que a gente pode tomar com comida e a que não pode. Mas a mais disseminada e a que tem no SUS, você pode tomar com comida. Muito importante isso que você falou, Mafê. E quando a gente vai falar do Doxipep, uma coisa muito importante é como ela é feita, né? Tem um tempo certo para se utilizar, como você falou, e a recomendação é, idealmente, até 24, no máximo até 72 horas. Os estudos, grande maioria, é feito com esse período de tempo. Então, uma vez o paciente tendo a exposição, tá indicado até esse período se utilizar. Mais que isso, não. E quando a gente fala de dose, a doxiciclina no Brasil ela é vendida na dosagem de 100 miligramas. A dose recomendada pelos estudos é de 200 miligramas. E é muito importante que a gente oriente que as pessoas têm que tomar os dois comprimidos juntos. Então são 200 miligramas de uma vez, dose única. Idealmente dentro das 24 horas, mas até 72 horas da exposição sexual, seja ela oral, vaginal ou anal, que se considera de risco para infecções sexualmente transmissíveis. E atualmente a gente já tem até recomendação do órgão americano, né, do CDC, para o uso oficial da droga. Então ela já é recomendada até por algumas instituições oficiais. Isso vem aumentando a recomendação. Um dos motivos é o estudo da Doxipep, que saiu do New England, né, de 2023, desde que tem inclusive a recomendação americana, que ele viu um benefício, mas ele viu o benefício para uma população específica. Nesse estudo ele separava, né, entre um grupo que ia receber intervenção, que era o tratamento com a Doxipep, e outro grupo que não ia receber. Ambos faziam acompanhamento a cada 3 meses. A cada 3 meses eles iam fazendo esse acompanhamento dos pacientes. Sempre que um paciente tinha essa exposição, ele era recomendado tomar 200 miligramas de doxiciclina. Lá eles têm, né, no estudo foi feita uma apresentação da droga de 200 miligramas, 200 né? miligramas, que ela tem, né, a exposição lenta da droga, que ela tem disseminação lenta. Então acaba ajudando um pouquinho também efeitos colaterais. Os pacientes eram acompanhados a cada 3 meses e eles faziam um PCR de orofaringe, PCR de swab anal e PCR em urina para fazer esse rastreio. Tem suas limitações de fazer cultura num teste igual esses, mas essa era a forma como eles iam acompanhando. Isso é bastante interessante da gente fazer um comentário, né? Que é uma coisa que eu até falo para pacientes que eu atendo quando eu tô falando de prevenção, né? Não tem como eu falar de prevenção se eu não sei se você já está com a infecção, né? Então, antes de pensar num método de prevenir, eu preciso saber se eu já não tô com a infecção. E hoje a gente sabe que clamídia e gonorreia, eu tenho colonização das regiões do reto, ânus, né? Reto, ânus, orofaringe e canal uretral por meses, mesmo sem sintomas. A gente tem na cabeça que a gonorreia e a clamídia causam aqueles sintomas clássicos de síndrome uretral, ou até mesmo de proctite e faringoamidalite, mas a gente tem infecções assintomáticas que podem ser infecções que estão ali, que a gente precisa tratar antes de, por exemplo, expor essa bactéria a uma subdose de doxiciclina. Eu tô falando de uma prevenção, então eu preciso falar antes de acontecer.
Então, é ideal que eu faça essa investigação, porque se tiver, por exemplo, uma clamídia na região retal, a gente hoje já até tá tratando clamídias com doxiciclina muito mais do que a azitromicina, por conta dos estudos que mostraram as resistências das clamídias em relação à azitromicina, principalmente nas proctocolites, né? Então, usar a doxiciclina 100mg de 12 em 12 por 7 dias para o tratamento das proctocolites causadas por clamídia. Tem serviços que já usam também para uretrite e para faringoamidalite, né? Não mais a azitromicina. Mas a gente precisa entender que, por exemplo, nessa dose eu estaria dando 200mg por dia, 7 dias. E na pós-exposição na doxipep, eu tô dando só 200mg. Então, eu posso facilitar o incremento, o desenvolvimento de resistência bacteriana dessas bactérias, porque eu tô dando uma subdose que seria de tratamento, mas eu tô dando de profilaxia pós-exposição. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é, antes de fazer, você precisa saber se você tem. Então, essas pessoas no baseline coletaram antes de fazer, pra ver se tinha ou não, pra aí serem indicadas de fazer essa metodologia de prevenção pós-exposição. E aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade com esse exame ainda, ele só é disponível ainda em centros de investigação de infecções sexualmente transmissíveis e ele só avalia clamídia e gonorreia. E o que a gente precisa entender é que hoje já existem outras tantas bactérias, mas que a gente não vai estar falando aqui. O estudo até fala no final dessas bactérias um pouquinho das limitações do estudo, né? Mas o que a gente precisa entender é que a gente vai ter que conseguir fazer essa investigação de alguma forma antes de poder indicar a doxipep. A mesma coisa que a gente faz com HIV, né? Então eu vou ter que saber que a pessoa não vive com HIV antes de indicar a PrEP ou a PEP, mas a doxipep também é a mesma coisa. Exatamente, Mafê, acho que se a gente tivesse que resumir tudo numa frase, eu falaria assim, lembrar que profilaxia não é tratamento, e se você não sabe se você pode estar infectado, você pode estar fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, é super importante, além do segmento que eles iam fazendo no estudo, tinha essa questão do baseline, que é super importante. E qual que era a população que eles tinham nesse estudo de doxipep? Era uma população que eram homens que faziam sexo com homens e mulheres trans, que estavam em uso de PrEP para HIV ou estavam já em tratamento de HIV, mas eles tinham tido pelo menos um episódio de infecção de ou gonorreia, ou clamídia, ou sífilis no último ano. E eu gosto de salientar isso aqui, né? É uma coisa que me chama atenção, porque talvez aqui já seja uma dica da minha população que tenha mais benefício com a doxipep. Sim, a gente falou aqui que o antibiótico ele é muito seguro, mas ele não é inócuo, né? Nenhuma medicação, ela é inócua. As frequências de efeitos colaterais, elas podem ser baixas, mas elas podem acontecer, por isso que elas estão relatadas. A gente precisa entender que o que a gente quer é minimizar os riscos de infecção e não acrescentar efeitos colaterais que podem ser danosos pro paciente. E aí, dentro disso, esse estudo que a gente tá falando agora é o maior estudo que foi feito de doxipep. Foi feito nos Estados Unidos, em clínicas sexuais em Seattle e São Francisco. São Francisco eu tenho certeza, mas eu acho que foi Seattle também. Seattle e São Francisco. E essas pessoas eram avaliadas num contexto de clínica sexual. Então, elas não iam lá só pra fazer doxipep. Elas iam lá pra fazer PrEP, pra tratar o HIV delas, pra fazer um contexto de uma prevenção como um todo. Então elas provavelmente eram vacinadas, elas provavelmente recebiam condoms, elas praticamente recebiam informações de todas as possibilidades, mas junto disso estava sendo feito o estudo da doxipep. Antes desse estudo acontecer, a gente já tinha um estudo que chama Hypergay, um nome maravilhoso, eu amo os estudos de HIV porque eles têm nomes incríveis. Esse estudo aconteceu na França e esse estudo foi o estudo que avaliou a PrEP sob demanda. E aí, depois do sucesso da PrEP sob demanda, todas as pessoas migraram para a fase aberta. E aí também foi colocado um subestudo de avaliação de doxipep, dentro de um contexto de que tinham homens que fazem sexo com homens, fazendo prevenção combinada já com PrEP sob demanda. E aí, eles resolveram fazer outros tipos de investigação. E aí, foi feito um estudo secundário da doxipep, que nesse primeiro estudo, lá em 2018, avaliou que ela era efetiva para reduzir até 70 e poucos por cento, 73%, 75%, em relação a sífilis e clamídia. Ela não viu benefício de prevenção de gonorreia. E aí, guarda essa informação, porque depois, quando a gente for discutir lá no final, alguns motivos importantes dessas discussões que vem surgindo, a gente vai falar sobre o porquê que a gonorreia talvez não tenha sido efetiva lá. Mas nesse estudo que o Will citou agora, que é o estudo doxipep, que saiu em 2023, foi efetivo. Foi menos efetivo do que
clamídia e sífilis, mas ela foi efetiva, teve diferença estatisticamente significante e reduziu a incidência em comparação com o grupo que não utilizava. Chamar até a atenção numa coisa, quando a gente vai ver nesse estudo do DoxyPEP, ele até fala assim, a nossa taxa de resistência em relação ao hipergay aparentemente era menor. Aparentemente não, eles viram uma menor taxa de resistência ao gonococo, então talvez teria essa relação. Também tem a questão que a quantidade de comprimidos tomados por semana, no DoxyPEP você podia tomar diário, mas no hipergay tinha uma certa limitação semanal de comprimidos que poderia tomar. Então, até uma coisa que a gente questiona, assim, às vezes o gonococo ele pode estar colonizando a orofaringe, às vezes você precisa de uma dose maior, ou um nível sérico se mantendo em nível maior, que poderia, aí, nesse caso, você conseguir fazer essa descolonização nesse caso. Então, seriam alguns dos motivos, mas de uma forma ou de outra, com esse primeiro estudo hipergay, com esse DoxyPEP, a gente já sabe que uma população de risco, a DoxyPEP tem um benefício e ambos os estudos demonstraram uma diminuição de risco significativo para ISTs. Eu acho que aqui isso a gente já fica bem claro. Então, a gente tá falando de pessoas com pênis. Isso é muito importante da gente falar, porque a gente tá falando de uma população específica que tem vulnerabilidades dentro do contexto de infecções sexualmente transmissíveis, pensando em uma prevalência maior. A limitação jogando pro Brasil é que a gente não tem esses dados. A gente não faz avaliação de clamídia e gonorreia para avaliar a prevalência dessas infecções. Normalmente isso é feito muito pontualmente em estudos ou em clínicas de saúde sexual, então a gente precisa desses dados para poder analisar. A redução, ela, no primeiro estudo, foi de 70% e 73%, clamídia e sífilis, gonorreia não teve. No DoxyPEP, a gente já vê aí o negócio estourando, assim, né? A gente já tem uma proteção aí que bate os seus 80% na combinação o que é excelente, dos 3 né? agentes, né? Mas a redução na coorte de PrEP foi de 88% de clamídia, 87% de sífilis e 55% de gonorreia. Com a população que vivia com HIV, eu tive uma redução de 57% de gonorreia, 74% de clamídia e 77% de sífilis. Isso é uma prevenção incrível, são números muito expressivos e muito importantes, né? O que a gente precisa ter em mente é que a gente está falando de um estudo de pesquisa clínica. É um estudo controlado. As pessoas eram monitorizadas e tinham consultas frequentes. Elas provavelmente tinham acompanhamento 24 horas por dia à distância, caso precisassem, tivessem dúvidas. A gente precisa entender que isso é uma realidade. O SUS é outra realidade. E dentro desse contexto, a gente tem as nossas limitações. Mas são resultados muito bons. Eu até ia falar assim, Mafê, igual você comprou, né? Estudo versus SUS, estudos versus vida real, né? Vida real, é. Então a gente ainda precisa de mais estudos vida real e acompanhando, mas a gente já tem algo na literatura para demonstrar o seu benefício. Esses estudos foram estudos de fase 3, né? Onde a gente avalia o benefício. A gente não tem estudos clínico, de vida né? real de fase 4 para avaliar a galera lá que já tá fazendo, como é que tá indo agora. A galera tá conseguindo fazer, as orientações elas são mais escassas, mas a galera tá conseguindo fazer, como isso vai ser de forma efetiva na vida real, né? E eu ia pegar um gancho aqui no que você falou, Mafê. Quando você falou, né, pessoas com pênis é a população que a gente já tem esse benefício nos estudos. Isso. Igual o DoxyPEP era a população do estudo. E a gente daí entra aqui num grupo que até agora não se conseguiu considerar um benefício, né? Que seriam pessoas com pessoas com vagina e útero. Isso. E aqui, assim, né, vem já um que pena, né? Ou talvez vamos estudar mais. Porque, primeiro, nessa população a infecção é mais lenta, ela pode ter repercussões lá pra frente, de infecções que trabalham às vezes de forma mais silenciosa, e quando se faz o diagnóstico, né, pode ser tardio. Mas, que nem eu falei, assim, talvez já precise mais estudos, né? Talvez a população que foi colocada no estudo que avaliou mulheres cisgêneras não seja uma população que estava sob um risco de infecções sexualmente transmissíveis. Então, só para vocês entenderem, o estudo DPEP, que foi o estudo feito para mulheres cisgêneras, ele avaliou a DoxyPEP para mulheres com vagina, vulva e útero, né? Somente mulheres, não tinham homens trans, nem pessoas trans masculinas. E esse estudo ele não viu benefício na redução de incidência das 3 infecções sexualmente transmissíveis que a gente falou. Mas ele foi feito numa
outra região do país quando comparado ao primeiro estudo. Esse primeiro estudo do Oxipep foi feito nos Estados Unidos, São Francisco e Seattle. E o estudo DPEP foi feito no Quênia, né? Então, a gente precisa entender se as diferenças culturais também não influenciam os resultados que a gente tá tendo. Se a prevalência dessas infecções nessas sociedades, elas são diferentes. Porque isso vai influenciar o resultado que eu quero. Eu posso estar fazendo aí uma seleção de população-alvo errada. De uma forma errada. Então, isso precisa ainda ser muito estudado. A gente ainda tem muito estudo pela frente e a gente pode mudar essa realidade de que talvez daqui 2 anos a Doxipep também seja efetiva para pessoas com vagina e vulva. Perfeito, Mafê. Acho que dito isso, podemos entrar para as primeiras polêmicas ou primeiras preocupações aqui, né? Boa. Vamos entrar então na polêmica já. Acho que vamos falar aqui de resistência. Isso, acho que essa é a maior polêmica que a gente fala, né? Na verdade, que as pessoas vêm falando a respeito do tipo… Poxa, se você começar a usar muita doxiciclina, a gente vai perder a doxiciclina para tratar várias coisas. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Isso é muito importante de ser dito. Mas a gente precisa entender se isso já não acontece. Então, quando a gente falou lá da efetividade da Doxipep na prevenção de gonorreia do Hypergate, sendo diferente do estudo do Oxipep, a gente tá falando muito por conta de que lá na França, onde foi feito o Hypergate, a resistência das cepas de gonorreia era de 56% contra 20% das cepas identificadas no estudo do Oxipep. E aí, a gente tem uma limitação grande, porque às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de crescimento de cultura de gonorreia. E a gente sabe que para fazer análise de cultura, de sensibilidade, muitas das vezes o método é a cultura. Mas também o que eles avaliavam era a presença de um gene de resistência que, se tivesse presente, eles colocavam esse tag de resistência. Comparado com, por exemplo, o estudo DPEP, que foi nas mulheres cisgêneras, a resistência era de 100% das cepas de gonorreia. Então, assim, era uma população que não ia funcionar. Já estava dito que não ia funcionar porque a resistência à doxiciclina era de 100%. Mas aí a gente pode ter resistência para outro agente, que a doxiciclina entra como uma opção terapêutica não de primeira linha, mas que pode ser utilizada, que é o Staphylo aureus. Uma bactéria gram-positiva, normalmente colonizante de pele, que faz muitas infecções de pele e partes moles, e a doxiciclina pode ser utilizada no tratamento dessas infecções de pele e partes moles. Dentro disso, o estudo Doxipep, ele avaliou essas resistências e não viu diferença em relação ao grupo que usou com relação ao grupo que não usou, quando a gente fala de diferença estatisticamente significante. Ele viu que a galera tinha até que bastante Staphylo aureus no começo do estudo e que esse número caiu depois. A galera fez uma descolonização aí na base da prevenção da IST. Esse número caiu aí de 45% para 28% no final do estudo. Mas assim, não teve essa diferença estatisticamente significante de resistência. A única preocupação ficou no grupo que fez uso de doxiciclina. No final, tinha um pouco mais de estáfilo resistente à doxiciclina nesses pacientes que eram colonizados. Isso. O que é completamente esperado, faz total sentido, mas não era estatisticamente tão relevante. Mas é uma coisa pra gente manter monitorização, manter vigilância, né? Explicar para o paciente. É um estudo que foi feito durante só um período de tempo. A gente teve só um ano de acompanhamento primário. Depois, mais um ano que foi de 2020 a 2022, né? Mas é um tempo curto pra gente avaliar impacto em resistência antimicrobiana. Então, tudo isso ainda são dados que a gente precisa continuar colhendo e coletando. E até assim, abro um parênteses, existe essa problemática de resistência a gram-positivos nos Estados Unidos, né? Na população norte-americana, é muito pior que na nossa população brasileira. Sim, então é uma coisa que geralmente é um bicho-papão, né, que tá dentro do nosso armário, que a gente acha que existe, mas às vezes nem é tanto assim. O estáfilo resistente à meticilina, né? Ele é um problema de saúde pública muito dentro do contexto norte-americano, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem populações específicas que têm esse risco aumentado, mas ele, na comunidade, tem estudos que mostram que a prevalência é menor que 1% de comunidades estudadas. Então, a gente precisa ter essa diferença, porque nos Estados Unidos tem comunidades que chegam a 20% de resistência, e a doxiciclina seria utilizada nesse contexto desse estáfilo resistente aí. Mas é algo para se manter vigilância, né? Com toda certeza. E quando a gente fala de resistência à doxiciclina, geralmente quando se é testado a droga de escolha, né, nos métodos microbiológicos é a
tetraciclina, mais por uma questão de padronização mesmo. E, assim, ficou a grande dúvida, será que pacientes que faziam uso de doxipep apresentavam maior resistência? De uma forma geral, se viu em números, mas não foi também de relevância estatística, algo para também manter vigilância. Sim. E dentro disso, o que eu mais tento hoje falar é que o estudo mostrou muita efetividade. E quando a gente tá falando de prevenção de ST, a gente tá falando de uma cadeia de ações, como eu já venho falando aqui nesse episódio. É muito importante que a gente entenda que, mesmo que a gente possa não prescrever, o paciente vai conseguir essa doxiciclina. A gente não pode ser também hipócrita de pensar que a doxiciclina não vai ser conseguida de alguma forma, né? Porque mesmo que exista um controle antimicrobiano no Brasil, a gente ainda sabe que existe essa dificuldade de um controle muito efetivo e que muito melhor que isso seja feito com orientação de qualidade, né? E que a pessoa possa fazer essa escolha consciente do que ela fazer isso porque ela escutou de um amigo ou escutou dentro de uma conversa que tomar doxiciclina é bom e ela vai lá e toma um comprimido de doxiciclina porque é aquilo que vem dentro de um comprimido. Então, é muito importante que a gente entenda que a decisão ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser pensada em todos esses fatores. E a resistência antimicrobiana não é só por conta do antibiótico que você toma pela sua boca, enquanto remédio. É muito importante da gente entender também que a doxiciclina ela é um antibiótico utilizado, por exemplo, na agropecuária. Então, a gente pode ter exposição a isso dentro desse contexto, no que a gente chama de conceito de saúde única, ou One Health, né? Da água que você bebe, do frango que você come, da hortaliça que você come. Isso tudo já tá te expondo a antibióticos, não só a doxiciclina, mas vários antibióticos. E que talvez seja um problema muito maior do que tomar 200mg de doxiciclina dentro de uma exposição sexual de risco para infecções sexualmente transmissíveis. Excelente argumento que você coloca em cima da mesa, Mafê, pra gente entender que a gente não pode pensar só num grupo em específico e não considerar, né, o One Health, a população como um todo. E, assim, na minha opinião, opinião pessoal, a gente tem que… O que é o raciocínio? Quanto mais pessoas infectadas, mais infecção você tem mais chance de pessoas tratando de forma errada, que é o que leva à resistência. Então, quanto mais a gente conseguir controlar e diminuir as infecções e suas transmissões em si, menor eu vou ter a chance de ter um paciente com a doença tomando antibiótico errado e, por isso, transmitindo formas de resistências às bactérias, principalmente quando a gente fala aqui de resistência, principalmente o gonococo, que vem aumentando, uma coisa que a gente não comentou, mas cada vez mais a gente vê a gonorreia resistente. A super gonorreia, né? A super gonorreia. Então, é igual quando a gente fala, foi do PrEP pro HIV, no começo existia, né, tanta resistência. Eu lembro quando tava na faculdade que no primeiro momento que a gente começou a falar, tinha bastante gente que era contra, e hoje a gente tem, né, cidades no mundo que zeraram. A gente tem aqui, né, eu e a Mafê, a gente tá falando de São Paulo, números excelentes, né, um benefício inquestionável. Então, assim, aquela coisa, a gente tem que manter a vigilância, fazer o nosso trabalho, ir seguindo, que estratégias, quando elas funcionam, quanto mais melhores, e, né, exatamente como ela falou, essa questão da caminhada, do ir junto com o paciente. E a gente tá falando de prevenção de clamídia, gonorreia e sífilis, mas a gente também tá falando de prevenção de HIV, né? Porque se eu não tenho infecções de clamídia, gonorreia e sífilis, eu diminuo o risco de você se infectar por HIV, né? Por conta de que se você tem essas infecções, os estudos já comprovam, já se colocam que você tem um risco aumentado de infecções por HIV quando você tem, por exemplo, uma sífilis, uma clamídia, uma gonorreia. Então eu tô fazendo uma prevenção combinada de diversas infecções bacterianas, mas também ajudando na prevenção do vírus do HIV. Então é um processo que vai vir de forma contínua e de forma global. Eu não posso pensar, novamente falando, que isso é só um ponto, né? E a gente precisa entender que é óbvio que os dados, eles são ainda primários, eles ainda carecem de novos e novos estudos, assim como várias tecnologias que hoje a gente faz muito bem feito, que antes não eram feitas e eram pensadas para grupos específicos. Hoje a gente está pensando nesses grupos específicos, assim como a gente, quando começou a PrEP, falava que a PrEP era só para profissional do sexo, para homens que faziam sexo com homens, para mulheres trans e travestis, e dentro disso hoje a gente tem a PrEP disseminada para qualquer pessoa que tem vida sexual
sexual ativa acima dos 15 anos, podendo aí se prevenir. Então, é um contexto de que a gente não vai parar por aqui. A gente vai seguir nessas investigações e nessas descobertas. Exatamente, Mafê. Eu acho que, assim, para tudo na medicina a gente tem calculadora de risco, de população de risco, para quem tem benefício em profilaxia, para tudo. Então, acho que aqui não vai ser diferente. Acho que a gente vai cada vez conhecer mais a nossa população que se beneficia da Oxipep. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante e trazer esses pontos. O que a gente quer aqui não é levantar uma bandeira de que sempre prescrevam Doxipep, mas também não é pra levantar uma bandeira do tipo, não usem Doxipep. A Doxipep tá aí, é uma tecnologia, ela mostrou efetividade. Avalie o contexto do seu paciente dentro do contexto social que ele está inserido, das exposições, pra ver se tem essa recomendação. Então, só seguindo a recomendação e finalizando, o CDC coloca que está recomendado para mulheres trans e travestis e homens que fazem sexo com homens que tiveram pelo menos uma infecção sexualmente transmissível nos últimos 12 meses, sendo essas infecções clamídia, gono ou sífilis, na dose de 200 mg, dose única, idealmente dentro de 24 horas, mas podendo ser feita até 72 horas. Arrasou, Mafê. Vai ter post sobre isso e falou. Um beijo, pessoal. Semibreves, edição de podcast.